Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Deuteronômio. Capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Durante a colheita das azeitonas, depois de sacudires as oliveiras, não voltes a pegar as azeitonas que ficaram nas árvores, deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Amém? Pode tomar seu assento. Meus amados irmãos, no último domingo falamos sobre a unção e eu gostaria nesta noite de falar um pouco mais sobre este assunto, mas abordando, claro, pontos diferentes aqui para a nossa observação. Eu não quero me atentar nesse versículo dos pormenores dele. Por exemplo, sobre os rabiscos da terra, que aqui também está falando sobre isso. Mas eu quero falar sobre os 3 estágios do Senhor para nós mantermos a nossa unção. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que o combustível da sua alma chama unção. Amém, pessoal? Para você se manter forte e ter graça para poder se manter diante de Deus, é importante nós entendermos que sem a unção de Deus, você não consegue absolutamente nada. A unção, ela é indispensável na vida dos servos do Senhor. Para isso, quando nós falamos aqui sobre isso, o Senhor, ele disse que durante a colheita das azeitonas, depois de escolher, sacudir as oliveiras. Sacudir as oliveiras. Eu quero falar sobre 3 fases, 3 etapas na colheita e na extração do óleo da oliveira, que é o versículo que nós mencionamos: bater, sacudir e espremer. E aqui, meus amados irmãos, esses 3 estágios aos quais cada um de nós também devemos passar, há um propósito. E o propósito é da nossa própria purificação. Para Deus, Ele trabalhar em nós e através de nós, é necessário que Ele realize uma obra maravilhosa que somente o Espírito de Deus ele pode fazer. Para que as azeitonas, a Bíblia diz que para as azeitonas serem colhidas, alguém tem que pegar uma vara e bater nela.
E os frutos que são maduros vão cair. E para não ficar somente nisso, eles balançam, sacodem. E todos os frutos que estiverem maduros serão colhidos. Então aqui, meus amados irmãos, nós observamos que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem os seus processos na nossa vida. E se você não entender os processos, você poderá ficar muito tempo na casa de Deus e nunca alcançar nada diante de Deus. Quando eu falo sobre bater em Deuteronômio, ou sacudir, o texto ele está falando simbolicamente que nós, como servo do Senhor, assim como a oliveira tem que ser sacudida e batida, a nossa carne ela tem que ser sacrificada. Porque nós não podemos realizar as obras de Deus sem que a nossa carne venha ser colocada no devido lugar onde ela tem que estar. E para que isso aconteça, é necessário uma operação divina. Porque todo aquele que tem o Espírito Santo sobre si, ele recebe o poder, como disse na semana passada em 1 João, a unção permanente que leva você a estar caminhando em um caminho processual de crescimento contínuo diante de Deus. E essa unção permanente, ela não se afasta de você, ela fica com você. E é por isso que a Bíblia diz que o justo é comparado como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais até se tornar dia perfeito. Mas para que nós possamos realizar coisas maiores diante de Deus e continuarmos desenvolvendo e crescendo diante do Pai das Luzes, a nossa carne ela tem que ser sacrificada. Você jamais agradará o Espírito se você estiver querendo também satisfazer as concupiscências da carne. E a obra da cruz de Jesus na vida daqueles que Deus ele quer usar, ela opera eficazmente para transformar você a cada dia mais parecido com Ele. Se você deseja, ou se você quiser que Deus ele venha te usar de alguma forma, você precisa entender que a sua carne tem que morrer. Amém, pessoal? E aí está a razão pela qual muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas não têm a essência do Altíssimo. Glorificam e aplaudem o Deus Todo-Poderoso, com seus corações cheios de emoções, mas quando sai da porta para fora, continua levando a vida mundana, uma vida que mostra que não houve absolutamente nenhuma transformação, porque as suas carnes ainda estão vivas, não estão dispostos a rejeitar as paixões deste mundo. Há muitos cristãos hoje em dia que dizem que são crentes de Deus, evangélicos, mas ouvem músicas de Deus e músicas do mundo, bebem, se embriagam, vão em discotecas e frequentam lugares onde aqueles que não conhecem a Deus frequentam também. E talvez alguém diga assim: mas pastor, Jesus ele entrava em lugares que a maioria das pessoas o julgavam, porque não eram dignos de recebê-lo. É verdade. Mas Jesus, ele sempre, quando ia nesses determinados lugares, ele ia com o propósito de pregar e transformar vidas.
Se você quiser servir a Deus piamente, você precisa de entregar a sua vida a Jesus e sujeitá-lo, e submeter a sua própria vontade à vontade dele. Há muitas pessoas hoje que têm sido usados, ou já foram usados por Deus, mas têm sido fontes duvidosas. E como eu já disse aqui em outra ocasião, a fonte tem que estar limpa e purificada. Vocês sabem muito bem da história onde o profeta de Judá foi contra o rei, cujo a direção que ele estava tomando, uma direção completamente errada diante de Deus. E ele foi e apregou contra o altar, e o rei apresentou para ele, a mão dele ficou mirrada e etc. O rei viu que Deus era realmente com ele, ele rogou ao profeta: ore a Deus, peça que ele venha endireitar minha mão. E quando ele viu que realmente Deus era com ele, ele falou assim: senta comigo, beba comigo, eu vou te dar aqui um despojo, vou te dar aqui uma gratificação. E o profeta disse: ainda que você me dê a metade do teu reino, não sentarei na tua mesa, não comerei na sua casa, não beberei água aqui contigo, e voltarei pelo caminho ao contrário que Deus me mostrou. Eu espero um dia ver esse profeta. E quando eu olho essa profecia, e quando vejo essa história, meu coração corta. O meu coração corta. Porque aquele homem acertou e quase em tudo. Quase tudo. Que homem de caráter. Que homem íntegro. Que não se corrompeu. Quantos pastores prostitutos, adúlteros, corruptos, que se corrompem por causa do dinheiro. Mas aquele profeta era um homem que ele era incorruptível nessa área. Mas ele tinha um erro. Ele cometeu uma falha. E a falha de não ter discernido a voz de Deus. Aquele profeta, naquela cidade havia um profeta velho. E aquele profeta velho, os filhos dele notificou ele o que tinha acontecido, e ele disse: eu quero que vocês arrumem logo o meu jumento, que eu vou atrás dele. Por onde que ele foi? Para lá. E ele foi. E quando chegou perto daquele profeta jovem, que estava ali debaixo daquele carvalho, descansando um pouco, com fome e com sede, aguardando um fôlego melhor para poder continuar a sua jornada, aquele profeta velho desceu do seu jumento e disse: você é o profeta de Judá? Ele: sim, sou eu. Eu fiquei sabendo o que você falou. Eu vim aqui para te convidar para você na minha casa. Eu quero que você coma comigo, beba comigo, eu quero compartilhar com você. Ele disse: assim como Deus existe, o Deus Yahvé disse para mim para não comer na casa de ninguém, não beber, e para mim voltar para o outro caminho que Deus me falou, e jamais eu voltarei. Aquele profeta maldito, ele disse: o anjo do Senhor apareceu para mim, amando de Deus. E aquele anjo disse para mim vir aqui te chamar, para você voltar comigo, e comer na minha casa, beber comigo. E aquele profeta deu ouvido. E quando ele chegou na casa do profeta, ele comeu e bebeu. Enquanto ele estava ainda tomando talvez seu último gole de água, o profeta velho profetiza em nome do Senhor. Ele diz: eis a minha palavra para ti, assim diz Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Porque não obraste, não colocaste em prática a minha palavra, não obedeceste aquilo que eu tinha dito a você, você será morto, pena de morte. Você não será enterrado na terra dos seus pais, no túmulo dos seus pais. O seu ministério está interrompido a partir de agora, acabado. Aquele jovem profeta levanta, pega o seu jumento e vai embora. E no caminho um leão estava à espreita.
E aquele leão, ele pegou, matou e não devorou, não dilacerou o corpo do profeta, mas deu um golpe nele com a patada, ele caiu morto no chão, e o jumento ficou do lado como testemunha, o corpo também do outro lado, e o leão ali como testemunha. As pessoas olharam, ficaram atônitos e saíram correndo, dando a notícia, e quando o profeta velho soube disso, ele disse: ah, Senhor, já era. Ele foi enterrado no mesmo túmulo que aquele profeta velho foi enterrado. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Você precisa de ter unção de Deus para discernir a voz do Espírito de Deus. Você precisa de conhecer e ter uma intimidade com Deus para reconhecer a voz do Espírito de Deus. Há muitos espíritos que falam. Há muitos. Mas o único que fala a verdade é um. É o Espírito do Deus vivo. E nós temos que ter discernimento de espírito. E nesses últimos dias que estamos vivendo, Jesus, Ele nos advertiu. Ele falou para nós tomarmos cuidado com isso. E eu vou voltar logo no texto. Eu só quero ler esses versículos aqui. Olha só o que Jesus ele disse. Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, ou ninguém vos engane. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou Cristo. E eles desencaminharão muitas pessoas. Jesus ele disse no mesmo capítulo: então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Numerosos falsos profetas. Hoje há muitas igrejas, mas poucas igrejas têm levado uma vida de santidade. Hoje em dia tudo pode. Pastores hoje em dia pregam de bermuda, de camiseta, de boné para trás. Há campeonatos de tatuagem cujos esses pastores são os primeiros a dar à frente a competição. Há muitas coisas que estão acontecendo hoje em dia. E há muitas pessoas sem o Espírito Santo, sem discernimento, acompanhando esses homens que não têm compromisso com o eterno. Jesus ele disse: então, se alguém vos anunciar, vede aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para que, se for possível, iludir até mesmo os eleitos. Então, meus amados irmãos, a unção, ela é indispensável em nossa vida. E para que você possa receber a unção de Deus, você tem que entender como que funciona o bater, o sacudir, o espremer de Deus. Amém? Tem alguém que quer ser ainda usado por Deus aqui? Como a obra da oliveira, ou seja, assim como funciona o colher dos resultados, dos frutos da oliveira, assim também é a obra da cruz, e ela vai bater em você. Ela vai bater em você. Jesus ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como que você pensa que você receberá algo tão poderoso, tão valioso, uma unção tão grande, tão poderosa, levando uma vida tão leviana e tão descompromissada? Que nós possamos entender e compreender isso. Olha, eu quero dizer e ler algo importante e algo maravilhoso que Paulo, ele disse em 1 Coríntios, eu vou ler para vocês. Capítulo 9, versículo 27, presta atenção que eu vou ler para vocês.
Paulo diz assim: mas esmurro o meu próprio corpo. Quem está dizendo? Paulo, presta atenção. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não a venha a ser reprovado. Eu vou traduzir para você. Paulo está dizendo assim: eu esmurro, sacrifico o meu próprio corpo, as minhas próprias paixões, a minha própria vontade. Eu subjugo a minha carne debaixo da sujeição do Espírito, da autoridade de Deus, para que eu não possa subir no púlpito para poder pregar uma coisa que não vivo. Tem gente que fala de santidade, mas não santifica. Tem gente que prega de unção, mas não tem unção. Tem gente que fala de perdão, mas não perdoa. Tem gente que fala que tem que ajudar o próximo, mas não ajuda. Tem gente que fala que tem que ser fiel, mas não é fiel. Paulo está dizendo: eu tenho que subir, eu esmurro a minha carne, a minha vontade, porque a vontade da carne, ela quer ser satisfeita. E nós não podemos sermos crentes carnais. Isso não agrada a Deus. E a presença de Deus não estará com você. Quem me entende isso, diga glória a Deus. Então, meus amados irmãos, como subjugar? Você sabe muito bem o que deve fazer. Por que você não consegue? Então dá para entender como que a luta é grande. Você sabe que tem que orar. Você sabe muito bem, como tem pregado e ensinado aqui, que para você ter uma vida espiritual saudável, você precisa no mínimo 1 hora de oração por dia. Por que você não ora? Porque a sua carne não deixa. Porque a sua carne que é a senhora da sua vida. É a sua carne que manda. E nós temos que tomar cuidado, e muito cuidado, com os entretenimentos, a distração. Isso, lembrando aqui, né? É uma das táticas de batalhas do livro A Arte da Guerra, distração. E é uma arma e uma tática de batalha que o inimigo tem usado principalmente nos nossos dias atuais. Quantos crentes distraídos? Distraídos com a internet, com grupos sociais, com um monte de coisas, mas não estão rendidos diante de Deus. Não buscam o Senhor. Não buscam a Deus. Por que bater nas oliveiras? Por quê? Por que bater nas oliveiras? Para que elas possam estar realmente prontas, para serem espremidas ao cair do chão. Para que Deus, nós temos que, muitas das vezes, esmurrar, como Paulo disse, o nosso corpo, a nossa vontade, para que Deus possa extrair de nós aquilo que realmente é de melhor. Por isso, meus amados irmãos, servir a Deus não é fácil, mas é possível. Quem me entende? Amém? É possível. Muitas das vezes a sua vontade é fazer uma coisa, o Espírito Santo vai falar com você: eu não quero dessa forma. Você tem uma roupa muito bacana lá e de repente o Espírito Santo falou assim: eu não quero que você use isso, eu acho que não fica legal para você. E você vai falar assim: realmente, Senhor, amém. E você pega aquilo e deixa para lá. De repente você vai receber um convite e quase ninguém te convida, principalmente para uma festa. Mas naquela festa tem bebidas, tem músicas mundanas. E aí a sua consciência começa a degladiar e começa ali criar nós somos ótimos advogados para defendermos a nós mesmos. Não, Senhor, amém. O Senhor, quase ninguém me convida, mas chegando lá eu prometo que eu vou glorificar o Senhor na minha mente. Senhor, vai ter tanta coisa boa. O Espírito Santo vai falar assim: eu não te quero lá. E às vezes você tem que falar: não. Você está entendendo por que Deus ele usa umas pessoas e Deus não usa outras?
Você está entendendo agora o porquê que algumas pessoas estão milhares de anos dentro da igreja, outras pessoas, às vezes, chegam rapidinho lá, porque estão dispostas a fazer tudo o que Deus lhe quer. Mas é pecado isso? Não, só porque Deus lhe quer. Ele vai te testar. Aquilo que você mais apegada, mais apegado, Ele vai tirar de você, vai extrair de você, para deixar você puro como azeite puro. Amém? Por isso a azeitona tem que ser batida. O evangelho, a palavra vai te bater. Os antigos puritanos diziam: se a mensagem de Deus não causar um certo incômodo na alma dos pecadores, com certeza essa palavra não vem de Deus. E milhares de pessoas diziam, depois das grandes reuniões com o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ao pregar no Palácio de Cristal, as pessoas aos milhares diziam, ao sair, 9.000 pessoas diziam, quase todos de uma forma unânime diziam: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Meus amados irmãos, Deus não vai deixar você acomodado. Deus, Ele quer te lapidar, te moldar, te esculpir e deixar você semelhante à imagem de Cristo. Me desculpe, talvez essa mensagem não é tão legal para você, para algumas pessoas. Eu vim aqui hoje, pastor, buscar uma vitória, uma porta. Sim, você vai levar a sua porta celestial aberta, se você abrir o seu coração, a porta do seu coração. Amém? Segundo passo é o sacudir. Fala comigo, por gentileza, sacudir. Eu quero usar o texto da palavra para poder corroborar com aquilo que eu vou dizer. Isaías 57:15 diz assim: porquanto assim afirma o alto e sublime. Maravilhoso, hein? Esse Deus é tremendo. Olha só que lindo. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com um contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo e quebrantado de coração, e um novo alento no coração arrependido. Eu não sei se vocês entenderam, não. Eu não sei se vocês entenderam. Não sei, mas Deus está dizendo assim: eu habito no lugar maravilhoso, santíssimo. Ele é grande, Ele é santo. Os anjos o adoram. As miríades de anjos estão lá adorando Ele. Os salvos que já esperam no Senhor estão lá aguardando. Ele está dizendo: eu saio do meu trono, eu saio da minha grandeza, eu saio da minha glória, eu saio da minha dimensão espiritual e eu vou ao encontro de um coração arrependido e contrito. Aleluia! Esse Deus maravilhoso, Ele está sentado no seu alto e sublime trono. Mas se houver uma pessoa aqui nessa noite com o coração contrito, com o coração arrependido, Ele sai do céu sentado nas asas do querubim e vem aqui nessa noite inundar e retumbar a tua alma com glória, com poder, com unção e renovo. Ele quer sacudir você aqui nessa noite. Ele quer sacudir a tua alma. Ele quer que você venha novamente ter prazer de servir a Deus. Ele quer que novamente a tua alma queime pela presença de Deus. Ele quer que você novamente tenha prazer pelas coisas espirituais. Oh, Deus maravilhoso. Sacudir as oliveiras. Para quê? Sacudir as oliveiras, pastor. Sabe o que significa sacudir as oliveiras? Sabe o que significa sacudir as oliveiras? Significa perseguição. Significa pessoas xingando você, amaldiçoando você. Talvez pessoas sendo colocadas na porta da sua casa para poder te humilhar,
fazendo protestos em vários lugares, tentando humilhar os servos do Senhor. Deus, Ele vai permitir que você seja sacudido, para poder extrair de você a humildade, para extrair de você o senso de coragem, de arrependimento e devoção a Deus. Meus amados irmãos, cada um de nós precisamos de ser sacudidos por Deus também. Amém, pessoal? Não pense vocês que recebendo da parte da unção de Deus, você será aplaudido. Não espere isso. Será perseguido também. E glorificado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia. Porque não se bate em árvore que não tem fruto. Não sacode árvore que não tem resultado no fruto. O diabo odeia esse tipo de cristão. Tem muitas igrejas, como eu já disse, que são ajudadas pelo demônio, cujos seus altares Lúcifer está sentado. Igrejas cristãs, evangélicas. E há pessoas que usam aquele velho jargão antigo, que quase virou um jargão: se não for de Deus, fecha. E aceita as heresias que crescem avassaladoramente. É Deus que está lá? Precisamos de ter entendimento. Entendimento. Porque o nosso Deus, o maravilhoso, Ele não deixa os seus servos confundidos. Quem me entende aqui nessa noite? Amém? Deus, Ele vai sacudir você. Você está lá no seu trabalho, tem pessoas que vão perseguir você pela tua fé. Não vai falar claramente para você, mas o que você possui incomoda muita gente. Ao mesmo tempo que atrai muitas pessoas, incomoda muitas pessoas também. Tem pessoas que vão olhar para você: eu não gosto dele, não gosto dela. Não é que não gosta de você, não gosta da unção que está em você. E fica tranquilo, fica tranquila, porque essa batalha não é sua, a guerra não é sua. Quem vai pelejar por você é Deus. Quem vai te defender é o Senhor. João, ele disse: filhinhos, não pequeis, mas se porventura vocês pecarem, temos um advogado à direita do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso advogado. Nós precisamos de julgar a nossa própria causa. Nós não precisamos de nos defendermos diante dos nossos algozes. Ele é o nosso Senhor. Quem me entende aqui? Aleluia. Em terceiro ponto da nossa reflexão nessa noite: espremer. Amém? Os nossos irmãos estão com a Bíblia. Eu vou pedir para vocês, por gentileza, se vocês puderem, para todos lerem aqui juntamente comigo, Miqueias 6,15. Que aí todo mundo acompanha aqui. Espremer. Meus amados irmãos, em Israel, as azeitonas são pisadas ou espremidas em um lagar, com uma pedra maciça. Não é com os pés, como as uvas, mas com pedras. Diz aqui o texto, obrigado, hein? Tu semearás, mas não colherás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás de azeite. Pisarás as uvas, mas não beberá o vinho. Então aqui o texto fala que as azeitonas são pisadas, espremidas. Amém? Meus amados, em nossa vida, ser espremido é nós entregarmos totalmente ao nosso mestre e à sua vontade, independentemente a qual seja. Você acha que Jesus também não foi espremido, não? Ele foi espremido. A oliveira verdadeira, lá no Getsemane, que no aramaico significa prensa do óleo, lá a oliveira verdadeira estava sendo prensada. Como homem, ele disse: se for possível, aparta de mim, Senhor, esse cálice. Como Deus, ele disse: não seja feita segundo a minha vontade, mas a
tua, Senhor. Ali a oliveira verdadeira estava sendo prensada, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo na nossa vida. Meus amados irmãos, e ao nos espremer, tira de nós tudo que é mundano. Quando você é exprimido, as lutas, as dificuldades, a solidão, a angústia, os problemas que nós enfrentamos, de acordo com o propósito de Deus, Ele faz que as escórias, aquilo que é impuro de nós venha sair. Ele vai espremer, Ele vai tirar o melhor de você. E vai extrair aquilo que é de pior de nós. Que coisa maravilhosa quando um crente, ele está num caminho processual do crescimento, do aprendizado com Deus, ele ouve diariamente a voz do Espírito de Deus, ele tem uma boa familiaridade com a voz do Senhor, cujo tom, a tonância da sua voz é bem familiar, e ele não fica confuso diante das grandes embates que ele enfrenta ao longo da vida, e por isso não precisa de ficar batendo na porta de A ou B, mas ele conhece a voz de Deus e sabe que ele realmente é a fonte viva, cujo próprio Deus ele manifesta e declara os seus oráculos. Meus amados irmãos, ser exprimido no processo de purificação, e você tem que entender uma coisa: santificação é um padrão que Deus estabeleceu para os santos dele. A Bíblia diz: sem a santificação pela qual ninguém verá o Senhor. Amém, pessoal? Os seus lábios têm que ser santificados. Tem que ser santificados. Santificados. Cuidado com aquilo que você ouve. E muitas pessoas às vezes não têm essa prática, mas de tanto assistir certas séries, ou filmes, ou coisas semelhantes, e hoje em dia parece que é meio chique, né? Falar palavrões. Eu acho tão esdrúxulo. As pessoas acham legal falar palavrões. Eu acho muito deselegante, além de moral. A nossa boca tem que ser santificada. Os nossos olhos. Você acha que você vai contemplar a grandeza de Deus colocando os seus olhos em coisas imorais? Você acha que você vai ouvir? Você acha que o apazon do seu ouvido espiritual estará realmente afinado para ouvir a voz do Altíssimo ecoando no teu espírito, sabendo que o teu ouvido não é tão santificado assim, porque você ouve qualquer coisa e vai alimentando de qualquer coisa? Deus, Ele quer que a sua igreja venha a ser separada. Quem me entende? Pastor, essa mensagem parecendo um puritano pregando. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas não chego nem aos pés daqueles gigantes. Mas se oxalá, se nós colocássemos em prática tudo aquilo que o Senhor está nos orientando nessa noite, eu tenho certeza que você estará no caminho certo. Amém, pessoal? Então, ser exprimido no processo de purificação nos santifica para o uso do Senhor. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? Purifica-se, santifica-se. E nesse processo, nesse estágio, Ele retira da nossa vida tudo que foi produzido pela carne ou pelo mundo. Ele vai extrair de você tudinho. Eu preparando essa mensagem, escrevendo um pouco ainda, eu aprendi algo muito importante para mim. Falei, meu Deus, louvado seja o teu nome. Extraiu algo maravilhoso para mim. Eu recebi uma lição maravilhosa. E eu não vou falar para vocês. Isso foi para mim. Eu quero dizer para vocês que todos nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo, estamos alimentando e aprendendo a todo momento. O Espírito Santo, estamos numa escola, uma faculdade intensiva com o Espírito, a qual estamos aprendendo a todo instante. E nós devemos ser bons alunos. Então, meus amados, não se estranhem quando muitas das vezes Deus começar a espremer você. E você começar a questionar, por quê?
Por quê? Porque Ele está querendo arrancar de você aquilo que não é legal. Ele está tentando arrancar de você o que não é legal. Não é bom. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Eu acho que não tem necessidade mais de falar.